Segunda-feira, 2 de março, mais um tema do dia. Sou o Vítor Monteiro e comigo tenho Pedro Jorge da Cunha, diretor adjunto do 00, para analisar as novas regras de arbitragem anunciadas recentemente pelo IFAB. Pedro, bom dia. Bom dia. Começo por perguntar o que é que se decidiu para combater a perda de tempo nos jogos. Muito bem. Vítor, isto foi anunciado no passado sábado. Há um artigo muito completo no 00 que convido todos a lerem, de forma muito detalhada. Em relação a este ponto número 1, combater a perda de tempo é um dos flagelos do futebol, sempre foi. Há sempre aqui alguma forma de dar a volta às regras pela equipa que está a precisar de segurar uma vantagem ou um empate em determinados momentos. E, portanto, a FIFA, através do IFAB, tentou ou vai tentar implementar algumas medidas para combater essa perda de tempo. Ora bem, é importante também dizer que isto vai ser já aplicado a partir do Mundial 2026. Há testes a serem realizados e, portanto, no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México, estas medidas que agora vamos falar vão ser já aplicadas nos jogos, portanto, vão ser levadas, passadas da teoria à prática. Para combater o tempo, o que é que o IFAB agora defende e sugere? Os árbitros, a partir de agora, farão uma contagem de 5 segundos para sempre que sentirem que os jogadores estão a prevaricar, lá está, no atraso da realização de lançamentos laterais e pontapés de baliza. Se acontecer, de facto, essa infração no lançamento lateral, a bola passa para o adversário. No pontapé de baliza, será canto também para a outra equipa. O IFAB acredita que com estes 5 segundos que isto vai deixar de acontecer e, portanto, o jogo terá mais ritmo. Também nas substituições, há aqui uma medida importante. A partir de agora, a partir do momento que a placa com o número de um jogador é levantada, esse jogador tem 10 segundos para sair do campo. Tente fazê-lo, portanto, no máximo 10 segundos. Se não o fizer, portanto, se demorar mais tempo, o jogador que vai entrar tem que esperar ou 1 minuto ou pela primeira interrupção depois da saída do jogador. E o jogador tem mesmo que sair, portanto, não pode reentrar se houver esta prevaricação. Portanto, máximo 10 segundos para a saída de um jogador. Nos jogos amigáveis de seleções, esta aqui é menos importante, mas tem a ver mais com a gestão do jogo. A partir de agora, mesmo que o jogo seja amigável, as seleções só podem fazer 8 mudanças ao longo da partida. O IFAB abre aqui uma exceção para 11, se as duas seleções estiverem de acordo. Assistências médicas. Infelizmente temos percebido nos últimos tempos que parece que há uma espécie de time-out quando uma equipa está desconfortável no jogo, está mal no jogo, o guarda-redes atira-se para o chão de forma às vezes forçada, a equipa médica entra e o treinador consegue reunir a equipa, fazer ali uma pequena palestra para tentar organizar as suas peças. O IFAB tem-se apercebido disso, tem estado atento a isso e a partir de agora, sempre que houver uma assistência médica, se não for guarda-redes, o jogador tem mesmo de sair e esperar 1 minuto para reentrar. Se for o guarda-redes, como uma situação é mais sensível, o IFAB ainda não tomou nenhuma medida em concreto, mas está a estudar, fazer testes também, a perceber de que forma é que poderá punir essas lesões que são inventadas. Portanto, jogadores do campo, mais fácil, se for assistido, tem mesmo de sair do campo e esperar 1 minuto para reentrar. Finalmente, última medida em relação a esta gestão de tempo e de ritmo de jogo. O guarda-redes passa a ter 8 segundos para ter a bola nas mãos, atualmente está nos 6, mas se exceder esses 8 segundos, portanto vai haver mais rigor, nesta altura percebe-se que estes 6 segundos não são bem respeitados. Há muitas vezes estamos a ver os jogos ou no estádio em casa e percebemos que há mais do que 6 segundos. A partir de agora o árbitro vai mesmo contar 8 segundos, dá esta liberdade de mais 2 segundos, mas vai ser mais rigorosa a contagem e se o guarda-redes de facto desrespeitar esta regra, a equipa adversária passa a beneficiar de canto e não de livre indireto, como acontece até agora. Neste ponto número 1, é isto, o mais importante. O IFAB acredita que com estas medidas novas o ritmo de jogo vai ser mais dinâmico e vão existir menos perdas de tempo. Na arbitragem em geral, no VAR também temos novidades e o que é que nos podes dizer sobre isso? O VAR é uma ferramenta que veio para ficar, no meu entender bem, mas o protocolo parece-me que muitas vezes não tem sido levado à letra, ou pelo menos o espírito da regra, da implementação do VAR tem sido um bocadinho combatido por decisões excessivas de quem está, de facto, a conduzir esta ferramenta. O IFAB aceita alargar o protocolo do VAR para mais algumas situações,
mas situações muito objetivas. Situações de segundo amarelo. Quando o segundo amarelo é mostrado de forma errada, o VAR passa a ter autorização para intervir. Até agora, na Liga Portuguesa, por exemplo, se um jogador tem um amarelo e leva um segundo amarelo de forma errada, de forma excessiva, o VAR não pode fazer nada. O protocolo não permite. Portanto, a partir de agora, o protocolo permite que o VAR atue numa situação de segundo amarelo, para sugerir o segundo amarelo ou então para retirar o segundo amarelo. Cantos mal assinalados. Não quero aqui focar-me em situações concretas, mas na Primeira Liga tem acontecido algumas situações de cantos mal assinalados que depois resultam em golo. Portanto, a partir de agora, o VAR pode intervir se um canto for mal atribuído a uma equipa. Terceira regra, os capitães, agora de forma formal, os capitães passam a ser os únicos jogadores que podem comunicar com o árbitro para protestar uma eventual decisão que julgam ter sido errada em prejuízo da sua equipa. Em Portugal isto já tem sido implementado de uma forma informal, mas a partir de agora, Liga Portuguesa, Ligas Estrangeiras, seleções, só o capitão passa a ter à vontade, carta branca, para comunicar com o árbitro e protestar alguma decisão que entende ser injusta. Outro pormenor importante, também já agora formalizado, se houver uma troca de identidades numa expulsão ou num amarelo. Imaginemos que um árbitro dá um amarelo a um jogador X, que não foi ele a fazer a falta, e há movimentos um bocadinho confusos que podem de facto levar o árbitro a fazer essa troca. A partir de agora o VAR pode alertar, não é esse jogador, é o outro, coisa que nesta altura também não pode ainda fazer. Há mais aqui uma medida que foi referida neste congresso, nesta Assembleia Geral, mas que não houve ainda uma decisão formal em relação a isso. Está a ser estudado e vai ser implementado, mas sempre depois do Mundial. Refiro-me ao toque duplo na marcação de um penalti. Já aconteceu em alguns jogos, e mesmo em desempates importantes, em que o jogador vai a correr, há ali uma pequena escorregadela e depois remata e a bola bate 2 vezes no pé e acaba por entrar ou sair. Portanto, quando isso acontecer, o IFAB acredita que no futuro vai haver a possibilidade de repetir pelo menos o penalti, mas esta decisão para já ainda não está formalizada. Quanto aos fora de jogo, também é um tema que é um bocado polémico, já ouvimos Van Basten a ter uma opinião, Wenger a outra opinião. Poderá ser reavaliado também daqui a uns tempos? Sim, ainda não a tempo do Mundial 2026, mas a lei Wenger, porque é, como tu disseste muito bem, sugerida por Arsène Wenger, famoso por ter treinado durante muitos anos o Arsenal, está em testes e o IFAB acredita que depois do Mundial pode de facto implementá-la também de forma oficial. E a lei Wenger, do que é que se trata? É muito simples. Nesta altura, para um jogador estar fora do jogo, basta estar 1 centímetro de um joelho, portanto qualquer parte do corpo que não os braços. Com a lei Wenger, para estarem fora do jogo, o corpo tem que estar totalmente em posição irregular, portanto corpo inteiro. Com os testes efetuados até agora, em algumas ligas de juvenis e alguns jogos de seleções, o IFAB identificou um aumento de 10% no número de golos. Portanto, parece-me que vamos caminhar mesmo para a implementação desta regra, desta lei Wenger, que passará a punir apenas fora do jogo quando o jogador estiver de facto com o corpo inteiro em posição ilegal. E em relação a outras medidas, o que é que foi validado, entretanto? Eu acho que fui claro nesta regra anterior, portanto não é para entrar no Mundial de 2026, só depois se o IFAB está... Exatamente. O jogo que tinha referido, mas fica reforçado. Ponto número 4, portanto, outras medidas. Passa a ser também oficial a permissão de substituição extra sempre que se confirmar um caso de concussão cerebral por parte de um jogador. Nesta altura, em algumas ligas, isso já é aplicado, passa a ser universalizado. Passa também a não ser penalizado com cartão amarelo uma mão na bola não deliberada em penalti. Nesta altura, quase todas as mãos nas áreas estão a ser punidas com cartão amarelo. A partir de agora, apenas as mãos deliberadas passam a ser punidas com cartão amarelo. E também foi decidido outra coisa importante, no meu entender. Havia aqui quase um movimento de pedido de implementação do chamado cartão azul, como há, por exemplo, no hóquei em patins. O cartão azul mais não era do que punir um infrator com uma exclusão temporária do jogo de 1 minuto, 2, 3, 4 ou 5 minutos.
O IFAB não alinhou neste movimento de pedido de introdução do cartão azul, portanto foi arriscado e não está planeado que entre nas regras de jogo nos próximos tempos. Portanto, cartão amarelo, cartão vermelho e o cartão branco para o fair play. O cartão azul não entra no mundo do futebol. E neste caso, a lei apelidada como Lei Vinícius contra o racismo vai avançar? Nesta altura ainda não houve uma concordância total em relação a esta regra, mas um grupo de antigos jogadores que fazem parte do painel de estudos da FIFA pretende implementar esta regra e querem chamá-la de Lei Vinícius, pelo menos é o nome que está neste momento em cima da mesa. Naturalmente que o enorme mediatismo que rodeou o episódio entre Prestiani e Vinícius no Estádio da Luz quase que reforçou a intenção destes antigos jogadores. Michael Silvestre, antigo jogador da seleção francesa, tem sido dos mais vocais na sua defesa. É importante dizer que esta intenção já estava a ser falada antes deste caso Prestiani, apenas foi reforçada devido ao enorme mediatismo que rodeou este caso durante aquele Benfica-Real Madrid de má memória. Portanto, o que é que estes jogadores pretendem? Punir todos os jogadores que dentro do campo falem com a boca tapada pela camisola ou pelas mãos. Eles entendem que alguém que faça isso, naturalmente, está a insultar o adversário, seja com insultos racistas ou não. Portanto, qualquer jogador que seja apanhado pelo VAR ou pelo árbitro a insultar ou a comunicar com o adversário com a mão tapada, será punido. Ainda hoje Infantino falou sobre isso e concordou com essa Exatamente. questão. Bem acrescentado e bem lembrado. Os antigos jogadores que fazem parte deste painel da FIFA apenas admitem não punir jogadores que falem com colegas de equipa, porque aí podemos estar a falar de questões táticas que envolvem mais algum secretismo, digamos assim, e que fazem parte mais da organização do jogo da equipa. Portanto, essas situações ficam fora da punição. Tudo o que seja comunicação entre jogadores rivais, se algum deles tapar a boca com a mão ou com a camisola, será punido. Portanto, e também sugere outra coisa. Qualquer jogador que de facto, infelizmente, cometa algum ataque racista, ataque verbal, obviamente racista, será obrigado a frequentar um programa de reeducação e de reabilitação. Parece-me que é muito ajustado, vivemos tempos sensíveis também nesta questão e sinto e acredito que o futebol, pelo seu mediatismo, pela sua relevância dentro da sociedade, pode ser um excelente escaparate para promovermos bons comportamentos e ensinarmos a toda a gente que queira aprender que o racismo não tem lugar nem no futebol e muito menos na sociedade. Obrigado, Pedro. Assim finalizamos. Obrigado por terem assistido. Acabo a recomendar no episódio do Ataque Rápido, que vai, entre outras coisas, abordar a ainda não finalizada jornada 24 da Primeira Liga.